Paz do Senhor. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abra em Apocalipse, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Capítulo 2 de Apocalipse. Amém? Versículo 5. Apocalipse 2, verso 5. Está escrito assim: lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Só esse versículo por enquanto. Coloca a mão sobre o teu coração, diga: Espírito Santo, nesta manhã, ministra ao meu coração, fala comigo, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Há uns dias atrás, Deus me deu uma direção para uma palavra, e esses dias a gente está desenvolvendo essa mensagem, e hoje eu quero falar sobre aquilo que Deus colocou em meu coração. Há alguns cultos atrás, Deus ele ministra ao nosso coração através da vida de outras pessoas, e às vezes uma mensagem que uma pessoa está pregando, Deus nos revela algo, e aquele algo ali, ele se torna uma outra mensagem, uma outra palavra, porque às vezes aquela palavra não alcançou alguém, e daquela palavra Deus tira algo para alcançar outras pessoas. Eu creio que nessa manhã Deus vai falar ao coração de alguém, em nome de Jesus, através dessa reflexão, através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? E o que Deus falou ao meu coração assim profundamente nesse dia, há algumas semanas atrás, e me veio essa mensagem ao meu coração, sobre 3 coisas que eu não posso esquecer, 3 coisas que eu não devo esquecer: onde eu caí, o que me fez cair, e quem me levantou. 3 coisas que eu não posso deixar apagar da minha memória espiritual: onde eu caí, o que me fez cair, e quem me levantou. Se você não esquecer isso, certamente você terá dificuldade para cair de novo. Porque só cai quem esquece onde caiu. Só cai quem esquece o que fez ela cair. E só cai quem não se lembra quem é que levantou ela. Amém? Glória a Deus. Porque tem gente que esquece onde caiu e volta a cair de novo. Tem gente que esquece o que foi que fez ela cair, e ela volta a cair. Tem gente que esquece quem é que levanta ela, e ela torna a cair outra vez. Mas quando eu me lembro dessas 3 coisas, quando eu não deixo apagar da minha memória, olha o que João diz em Apocalipse capítulo 2, o verso 5 que nós acabamos de ler. A primeira parte ele diz: ó, lembra-te onde
caíste. Lembra onde você caiu. Lembra onde você tropeçou. Mas Jesus está falando aqui para a gente lembrar, não é para nos acusar da nossa queda, ou das nossas quedas, dos nossos tropeços, mas Ele está nos lembrando aqui para nos restaurar. O versículo 5 não é uma acusação, mas é um alerta para trazer restauração para as nossas vidas, porque todos nós estamos propícios a tropeçar, estamos propícios a cair. E aí Jesus traz um alerta, lembra onde caiu. Deixa eu te perguntar, onde que você caiu? Onde que você tropeçou na vida? Onde que você, em certos momentos, recuou na caminhada? Começou a dar passos para trás? Começou a desistir do seu chamado? Começou a desistir daquilo que Deus tinha para a sua vida, do propósito de Deus para a sua vida? A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque Deus sabe que nós estamos propícios a ter quedas. Porque o homem cai desde o início. A primeira queda do homem foi lá no Éden. E de lá para cá, todo ser humano está propício à queda. Mas Deus está sempre trazendo o quê? Alertas. Deus está sempre nos lembrando de que nós devemos nos cuidar para não cair. E uma das maneiras de você se cuidar para não cair é você saber onde você caiu. É você ter isso na sua memória, de onde que você caiu. Amém? Entenda uma coisa, toda queda, ela tem um contexto. Ninguém cai de repente. Ninguém cai de repente do céu para a terra, sabe? Há um contexto, há algo, porque a queda não começa naquilo que é visível, no pecado visível. A queda começa quando eu começo a me afastar. A queda começa quando eu começo a me afastar da disciplina, me afastar da palavra, me afastar da oração, me afastar do relacionamento com Deus. Caiu, mas não caiu de repente. Houve um contexto, houve toda uma história que levou à queda. Deixou de vigiar, deixou a disciplina de lado, deixou a vigilância, deixou o compromisso. E a consequência disso é o quê? É a queda. É por isso que eu não posso me esquecer onde eu caí. Porque se eu esqueço onde eu caí, eu posso cair de novo no mesmo lugar, na mesma tentação, na mesma situação. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus falou: vigiai e orai. Para quê? Para não entrar ou para não cair em tentação. Então, quando eu abandono a vigilância, quando eu abandono a oração, são pequenas quedas que vão me levar para uma queda maior. Quando eu deixo de ser vigilante, quando eu deixo o meu compromisso com Deus, são pequenas quedas que vão se somando e daqui a pouco eu caio de uma vez. Daqui a pouco eu me afasto de Deus. Não esqueça onde você caiu. Entenda isso aqui.
O lugar onde você cai revela um ponto fraco na sua vida, que não foi cuidado, que não foi tratado. O lugar da nossa queda revela o nosso ponto fraco, que não foi tratado, que não foi cuidado. Então, quando eu esqueço o meu ponto fraco, aquilo que me fez cair, ou aquilo que me faz cair, eu estou propício a nova queda. Lembra onde você caiu, lembra da sua fragilidade, lembra do seu ponto fraco, lembra. Mas Deus está te fazendo lembrar, não é para te humilhar, para te expor, não, é para que você vigie, porque Ele quer curar aquilo, Ele quer sarar aquele ponto fraco. Amém ou não amém? Glória a Deus. Onde você caiu? Quem não identifica onde caiu, pode cair de novo. Quem não identifica os buracos na sua estrada espiritual, pode cair de novo. Pode voltar a cair. Segundo ponto que eu quero que você se lembre é que o que te fez cair. Nunca se esqueça onde você caiu e nunca se esqueça o que te fez cair. O que te levou ao chão. Tiago capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Tiago capítulo 1. Versículo 14. Tiago, Novo Testamento. Se você abrir Apocalipse voltando, se encontra mais rápido. Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1 João, 2ª e 1 Pedro. Aí você encontra Tiago. Amém? Diz assim, ó: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Eu vou ler Provérbios 4, 23. Para complementar esse versículo aí, diz assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém ou não amém? Olha o que Tiago nos diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Entenda uma coisa aqui: nem toda queda começa no diabo. Nem toda queda começa no diabo. A maioria das quedas começa onde? Dentro de nós. A maioria das quedas começa em um desejo que nós não tratamos, que nós não cuidamos. Tiago diz isso, que cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua concupiscência, pelos seus desejos, por aquilo que você deixou e não tratou. O inimigo só vai potencializar isso, o inimigo só vai aguçar o desejo. E aí onde muitos têm caído, ele sabe onde caiu, mas ele tem negligenciado aquilo que fez ele cair.
Ele não tem tratado aquilo que tem feito ele, sabe, ir à queda, aquilo que tem levado ele à queda. E a maioria das quedas começa dentro de nós, nos nossos próprios desejos, na nossa própria vontade. É por isso que Salomão vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque muitas quedas nossas nasceram aonde? No nosso coração. Quando nós nos deixamos levar, quando nós fomos atraídos, e nós não cuidamos, e nós não tratamos, e nós não vigiamos. E o resultado foi o quê? A queda. Porque Tiago vai dizer: olha, engodado pela sua própria concupiscência. Aí vem, depois, havendo concebido, a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago está falando de algo que é progressivo. A mulher não engravida e para no mesmo momento. Engravidou hoje, amanhã já está com o menino no braço. Tem um processo. Ela concebe, a concepção é ali instantâneo, mas o período de gestação dura um prazo. Assim também é a queda dentro de nós. Às vezes a pessoa não cai de repente, mas aquilo ali vai gerando dentro dela. Quando eu não trato, aquilo que me faz cair, vai gerando dentro de mim. Daqui a pouco concebe, daqui a pouco dá à luz, e daqui a pouco é consumado. E o pecado consumado gera morte, gera queda. Gera queda. É um alerta que Deus está dizendo. Nem toda queda ela é instantânea, a queda é gerada. A queda é concebida quando nós somos atraídos naquilo que nos faz cair. Nunca se esqueça onde você caiu, e nunca se esqueça daquilo que te fez cair. Enquanto você estiver lembrando de onde você caiu, enquanto você estiver lembrando do que te fez cair, você estará evitando futuras quedas. Quando você sai nas ruas, você conhece as ruas que são mais ruins, as ruas que são melhores, é ou não é? Você diz: não vou por aquela rua não, porque aquela rua lá na frente vai ter uma poça de lama, eu vou sujar meus pés, eu vou dar a volta por aqui. Não vou por aquela rua não, porque tem muito buraco. Você conhece, você sabe, é ou não é? E você dá a volta, você passa por outra rua, vai te evitar de você cair. Não, eu vou andar mais devagar, porque o que me fez cair foi a carreira que eu dei na outra vez. Eu vinha correndo muito, perdi o equilíbrio e caí, então eu vou andar mais devagar. Você sabe o que te fez cair. Então você foi cauteloso, você foi cautelosa, você pisou mais no freio e você foi mais devagar para não cair de novo. Amém ou não amém? Na vida com Deus é desse jeito. Na minha caminhada com Deus é desse jeito. Eu preciso identificar onde foi que eu caí. Não, eu caí em tal situação. Então eu vou evitar aquela situação. Não, eu caí em tal lugar. O que me fez cair foi isso aqui. Foi a minha língua muito grande. Eu vou diminuir a minha língua. Não, o que me fez cair foi a fofoca. Então eu vou evitar de fofocar. O que te fez cair? Lembra? Para que você não caia de novo. Deus não está te fazendo lembrar para te acusar, mas é para você ser restaurado, para você não cair mais naquilo. Amém ou não amém? Glória a Deus. É por isso que Salomão vai dizer: guarda o teu
o teu coração. Guardar é você evitar de expor ou de se expor à situação que te faz cair. Porque se você se expor, a queda é certa. São as brechas que nós damos. Toda queda, ele tem uma brecha, seja ela emocional ou espiritual. Toda queda, se você analisar as vezes que você caiu, você vai identificar as brechas que você deu. Se você analisar as quedas que você teve na sua vida, na sua caminhada com Deus, você vai conseguir identificar que houveram brechas, que houveram passagens, portas que você abriu, sejam elas emocionais ou espirituais, que te levaram à queda. Carência, orgulho, sabe? Achar que podia fazer tudo sozinho, coração altivo, são portas abertas que podem causar quedas nas nossas vidas. Quem me compreende, diga amém. A queda começa dentro. A queda vem de uma brecha. O que Satanás faz é potencializar isso. O que o inimigo faz é potencializar. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. O diabo não tem o poder de derrubar. Somos nós que damos a brecha, que abrimos a porta, que permitimos o agir. A queda só vem porque nós damos o espaço, o lugar, a brecha, e o inimigo vai lá e age. Mas as quedas nascem dentro de nós. Mas se eu trato, se eu identifico, se eu me lembro, eu estou fechando as brechas. Quem bebia aqui? Não, pastor, a minha queda era a bebida. Ou não vai mais nos bares. Se afasta de quem te leva para lá. Não, pastor, a minha queda era a prostituição. Oxa, não frequenta os lugares. Não anda com quem te leva para a queda. Quando você identifica, você tem como se precaver. Você tem como evitar cair de novo. Quem me compreende, diga amém. Glória a Deus. E quando eu faço isso, eu estou tratando aquilo que me faz cair. Porque o problema não é cair, é não tratar aquilo que te faz cair, a raiz. Todos estão propícios à queda. Agora tem gente que não trata a raiz da queda. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Daqui a pouco cai e não levanta. Não levanta mais. Porque não tratou o problema, o que levava ela a cair. O que fazia ela cair. Não fechou a brecha. Quando você fecha a brecha, você tira a permissão que o inimigo tem de agir. Quando você fecha as brechas, você tira as permissões que conscientemente ou inconscientemente você deu para o inimigo. Fecha as brechas, amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, não se esqueça quem te levantou. Não esqueça onde você caiu. Não esqueça o que te fez cair, mas também não esqueça quem te levantou. Salmo capítulo 40. Olha o que Davi vai dizer aqui no Salmo 40.
Versículo 1 e versículo 2 diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi aqui está caído. Davi está numa queda, num momento de queda. E o versículo 2 ele diz: olha, Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Glória a Deus. Quem é que vai levantar Davi? É o Senhor. O homem cai, mas é Deus quem o levanta. Por que eu não posso esquecer quem é que me levantou? Para eu não deixar de ser grato a Ele. Para eu entender que eu caí, mas não fui eu quem me levantei. Houve alguém que teve misericórdia, houve alguém que olhou para mim com um olhar de graça e me levantou e me colocou de pé novamente. Amém ou não amém? Nós caímos por nós mesmos, mas se não é a graça de Deus, nós não conseguimos nos levantar sozinhos. Se você está de pé hoje, depois de várias quedas na sua vida, saiba você que toda vez que você caiu, foi Deus quem te levantou. Foi Deus quem te levantou, foi Deus quem estendeu a mão, foi Deus que usou da graça dele para te alcançar. Amém? Olha o que Davi diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Deus teve misericórdia de Davi e resgata ele. Eu não posso esquecer quem me levantou. Eu não posso esquecer que é Deus quem me levanta, para que o meu coração seja grato a Ele, para que eu entenda que foi a graça dEle, não foi merecimento meu, foi somente pela graça dEle, amém? Porque sem a graça de Deus ninguém jamais se levantaria, ninguém jamais se colocaria de pé depois de uma queda. Mas é a graça do Senhor, não é por merecimento, é por graça, amém ou não amém? Glória a Deus. Quem lembra quem levantou, permanece humilde. Quem lembra quem o levantou, permanece humilde. Quem lembra quem se levantou, protege o seu coração do orgulho espiritual. Amém ou não amém? Glória a Deus. Deus não apenas levanta, Deus reposiciona. Olha o que diz o versículo 2 aí, ó. Que Davi reconhece que Deus fez: tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Deus não só levanta Davi, mas Deus vai reposicionar Davi. Toda vez que nós caímos, Deus não apenas nos levanta, mas Ele nos reposiciona. Ele nos coloca em uma nova posição. Davi estava num lago horrível, num charco de lodo, e Deus pega Davi, coloca sobre uma rocha e firma os seus passos. Nunca se esqueça quem se levantou, quem te levantou, quem te reposicionou na vida. Paulo declara em 1 Coríntios 15:10: mas pela graça de Deus é que eu sou. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Você é o que é hoje pela graça de Deus. Se você é abençoado hoje é por quê? É pela graça. Se você está de pé hoje é pela graça. Se você é o que você é hoje é pela graça de Deus. Se você está de pé hoje, não é por você, não é por merecimento, mas é somente pela graça de Deus. Glória a Deus. Amém ou não amém? Porque só Deus tem poder de te tirar das cinzas. Só Deus tem poder de te levantar do pó.
Só Deus tem poder de te reposicionar em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Para terminar, Salmo 145, esse versículo ele é muito forte. Olha o que diz, o Salmo 145, o versículo 14. Glória a Deus. Quem está no plano de leitura da Bíblia já leu esse capítulo aqui de Salmo 145. Eu não sei se você observou o versículo 14. Diz assim, ó: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Amém ou não amém? Quem é que cai? O homem. E quem é que sustenta o homem? É Deus. O dia que nós caímos, Deus que nos sustentou, Deus que nos levantou. Glória a Deus. Eu não posso esquecer isso. Eu tenho que ter isso gravado na minha memória espiritual. Quem é que me levanta? Porque isso faz de mim mais humilde e grato a Deus por todas as vezes que Ele me levantou. Se você está aqui hoje, se você é o que é hoje, é por causa da graça dEle, é por causa do favor dEle, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa manhã. Fica de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembre dessas 3 coisas. Onde você caiu, para que você possa vigiar. Lembra o que te fez cair, para que você possa tratar isso. E lembra quem te levantou, para que você possa ser grato a Ele, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa manhã. Seus olhos fechados. Eu gostaria que você refletisse sobre essa palavra. Talvez você está vivendo um momento de decadência na sua vida espiritual. Talvez você esteja vivendo um momento de quedas. Você não consegue se firmar. Você não consegue assumir um compromisso com Deus. Talvez você tenha sido tentado, tentada. Lembre dessas 3 coisas que nós falamos. Onde é que você tem caído? Lembra onde você tem caído? Lembra o que te fez cair? O que está te fazendo cair? E não se esqueça quem é que te levanta. Não se esqueça quem é que pega a tua mão. E que toda vez que você cai, que você tropeça, Ele te alcança. Ele te levanta, Ele te reposiciona. Se Deus falou o teu coração nessa manhã, querido, querida, não é para te acusar, é para te restaurar. Deus não está apontando o dedo para você. Deus não está apontando a sua falha, apontando o seu pecado, não. Deus está te dando a oportunidade de restauração para a sua vida. Deus está abrindo os seus olhos para a vigilância. Deus está abrindo o seu coração para você entender e tratar aquilo que te faz cair. Deus está te lembrando que é Ele quem te levanta, para que você compreenda que é Ele que te coloca de pé, que é a graça dEle. Aleluia, Jesus. Pai, nesta manhã nós rendemos graças ao Senhor, Pai. Nós olhamos para nós, ó Pai, e nós vemos tantos defeitos, tantas falhas, ó Pai. Pai, quantas vezes nós temos caído, nós temos tropeçado, Senhor. Quantas vezes nós temos ido à lona, meu Deus.
mas o Senhor tem sempre nos levantado, Pai. O Senhor tem sempre agido com misericórdia, Pai, e tem nos sustentado, Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai eterno, que nós nunca venhamos nos esquecer onde nós caímos, Senhor, onde foi a nossa queda, meu Pai. Que nós nunca venhamos nos esquecer o que nos faz cair, ou o que nos fez cair, meu Pai. Pai, que na nossa memória espiritual esteja sempre gravada quem nos levanta, quem nos colocou de pé, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que nós possamos vigiar, Senhor, que nós possamos tratar, Senhor, aquilo que nos faz cair, e que o nosso coração seja grato a Ti, meu Pai, por todas as vezes que o Senhor nos colocou de pé, por todas as vezes que o Senhor nos reposicionou, Pai, por todas as vezes que o Senhor nos tirou, meu Pai, do lago de pecado, de uma vida errada, e firmou nossos passos e nos colocou sobre a rocha, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que o nosso coração seja grato ao Senhor, Pai, porque nada vem de nós, Pai. Se nós estamos onde estamos, é pela Tua graça, Pai. Se nós somos o que somos, Senhor, é pela graça do Senhor, Pai. Se nós estamos de pé, Pai, é por causa da Tua graça, é por causa da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor nesta manhã, Deus, possa ter ministrado, falado ao nosso coração, Pai, e que nós nunca venhamos nos esquecer, Senhor, onde nós caímos, o que nos fez cair e quem foi que nos levantou. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós Te damos graças nesta manhã, Pai. Te louvamos, Senhor, por esta palavra, por este momento, Pai. Agradecemos ao Senhor pela reunião desta manhã, Pai, por cada, meu Pai, ministração aqui, Senhor, pelo louvor, meu Pai. Deus, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe nessa noite, nessa manhã, à Tua casa, meu Pai. Ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa a Tua igreja, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, que esta semana, Senhor, seja uma semana de vitória, uma semana de graça, meu Pai. Ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus, guarda o Teu povo, livra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Hoje à noite é noite de Santa Ceia, amém? Eu quero convidar você a estar conosco nesta noite, para juntos celebrarmos a ceia do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. E 6:30 tem guerreiros da oração, em nome do Senhor Jesus. Você que gosta de orar, esteja aqui às 18:30 para a glória do Senhor. Deus abençoe sua vida, vai na fé, vai na paz, em nome do Senhor Jesus, e tenha uma semana abençoada pelo Senhor, para a glória dEle, em nome de Jesus.